Muito boa tarde a todos os presentes. Ao cumprimentar os doutores da banca, estendo o agradecimento à comissão organizadora do Congresso pela oportunidade de nós apresentarmos a nossa pesquisa científica. Declaro que não há conflito de interesse em minha fala. E o nosso trabalho trata-se a respeito de dengue. Como é de conhecimento de todos nós, o vírus da dengue é atualmente o arbovírus mais importante que afeta os seres humanos e é capaz de causar uma série de síndromes febris específicas. Entre os grupos mais capazes de causar complicações, mais suscetíveis a complicações e a evolução para a forma grave da doença está as gestantes e puérperas, que é o nosso objetivo de trabalho nesta pesquisa. Para as mães acometidas pela forma grave da doença, há maior risco de choque, hemorragia e óbito. O nosso local de estudo foi a Amazônia Ocidental, onde sabe-se que a dengue ela é epidêmica de muitas regiões tropicais e subtropicais do país, né? E mais especificamente na microrregião do IBGE da Amazônia Ocidental, formada pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, acontece mais frequentemente surtos epidêmicos, por ser áreas fronteiriças e ocorrer maior expansão da fronteira agrícola nesses estados. E tudo isso foi feito através de um estudo transversal, que foi útil para descrever as variáveis predominantes em um determinado ponto no tempo e coletar dados sobre hábitos e consumos passados ou diagnósticos atuais em uma condição específica, no caso a dengue. O nosso objetivo geral foi analisar os casos de dengue em mulheres gestantes ocorridos na Amazônia Ocidental no ano de 2023, através de um estudo transversal. Os nossos objetivos específicos foi descrever as características sociodemográficas e descrever a incidência de morte por dengue em gestantes. O nosso tipo de estudo foi um estudo transversal, quantitativo e descritivo, feito através de uma coleta de dados no Sistema de Internação Hospitalar de Dengue no ano de 2023, nos estados que compõem a Amazônia Ocidental, registrados no DataSUS. As nossas variáveis de estudo. Primeiramente, como dito, é dengue em gestantes ocorridos na Amazônia Ocidental. Os dados sociodemográficos e os dados pessoais e sociodemográficos analisados nesse estudo foram idade gestacional, raça e cor. E os desfechos foram óbito e aqueles que evoluíram para a cura. A análise dos dados foi feita através de uma análise descritiva da amostra, modelo de regressão logística multivariada ajustado para as variáveis idade, cor e raça, e o nível de significância estatística foi aqueles menores de 5% pelo Minitab. Em relação aos nossos resultados, a tabela 1 nos traz os casos de dengue em gestantes por unidade federativa na Amazônia Ocidental em 2023. Nós tivemos um total de 191 casos, onde o estado de Rondônia foi o estado mais prevalente, com cerca de 35%, seguidos por Amazonas, Acre e Roraima. Agora, as características da amostra. Das 191 gestantes acometidas nesses estados, a faixa etária mais acometida foi aquela entre 20 e 39 anos, com cerca de 73%, da cor parda, com cerca de 40%. Ainda nas características da amostra, agora em relação à idade gestacional. A mais acometida foi aquele do terceiro trimestre, com cerca de 29,3%, seguido do segundo e do primeiro trimestre. Ainda no DataSUS, há outro parâmetro que a idade gestacional ela foi ignorada ou não informada, com cerca de 26%, que é um número bem alto, considerando a região e possíveis casos de subnotificação também. Agora, a tabela 3 traz os desfechos dos casos de dengue gestante. Cerca de 63% evoluíram para a cura e 5% ocorreram óbitos. E cerca de 31% não foi especificado. A causa da morte não... Aquelas gestantes que estavam com dengue foram a óbito, mas não foi especificado se foi por dengue ou não. Agora, a regressão logística multivariada para os desfechos, ela mostrou relevância estatística apenas para o óbito. No caso, o terceiro trimestre foi o único parâmetro onde teve relevância estatística, pois, conforme os senhores podem observar, está dentro do intervalo de relevância estatística significativa. O desfecho cura não houve nenhuma relevância estatística, pois está fora do intervalo de confiança. Alguma breve discussão a respeito do trabalho. Os nossos pontos fortes foi o foco em uma população vulnerável, no caso gestante, em período gestante, que podem evoluir para complicações e para
e para a forma grave da doença, e isso mostra a relevância clínica e social do trabalho, os dados regionais específicos. Ao estudar uma determinada área geográfica específica, ela nos permite entender as dinâmicas sociais e que afetam aquele local. E também alertar sobre possíveis políticas públicas que podem ser tomadas para este local. Análise estatística rigorosa através do estabelecimento de um nível de significância estatística específico. As nossas limitações. Por ser um estudo transversal, a gente não pôde observar de forma direta a causa e o decorrer da doença nessas gestantes. A dependência de dados secundários. Por a gente analisar aqueles dados prontos do DataSUS, a gente pode, como aquela idade gestacional não identificada, a gente pode ter casos de subnotificações, entre outros. E a falta de uma análise quantitativa. Por ser um estudo transversal, nós optamos por uma análise quantitativa. Então, por conclusão, a gente observou uma significativa maior chance de óbito por dengue no terceiro trimestre da gestação na região estudada. Esses achados ressaltam a necessidade de urgente intervenção específica para a população de região endêmica, bem como a necessidade de estudo prospectivos. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.